Bom dia, estamos aqui hoje para corrigir a nossa prova oficial 2. A questão 1, a gente falou um pouco, né, sobre alguns grupos funcionais. E estrutura também pela fórmula estrutural da penicilina. As penicilinas são um grande grupo de antibióticos de baixíssimo custo e elevada eficácia, e, portanto, de importante utilidade no tratamento e prevenção de doenças infecciosas, piogênicas e suas complicações. São antibióticos de primeira escolha nas infecções por agentes encapsulados, sensíveis, pneumonia pneumocócica, abscesso cerebral, meningite bacteriana, na sífilis, neurosífilis congênita, gestacional associada ao HIV, profilaxia primária e secundária da febre reumática e na glomerulonefrite pós-estreptocócica. Então, aqui está a imagem, né, da penicilina e em relação a este composto, segue algumas assertivas. A primeira, subir a estrutura, apresenta grupo funcional amida, amina, tioéter e ácido carboxílico. Olha, quando eu vou colocar o mouse aqui, ela COOH. Aqui é o grupo funcional do ácido carboxílico. O enxofre, né, entre dois carbonos, a gente chama de tioéter. Aqui está o COON, então significa que isso aqui é o grupo funcional amida. Mesma coisa aqui, ó, COON, amida. Então, não tem amina nessa estrutura da penicilina. Então, a alternativa, né, ela está errada, por causa não tem amina, não tem esse grupo funcional nessa estrutura. A2, o pH é básico devido aos grupamentos amidas? Falso, tá, gente? Para ter pH básico, tem que ter grupamentos aminas, tá? Que é a nossa base orgânica. 3, possui carbono primário? Ó, esse carbono aqui da extremidade, tá? E esse R aqui também, eles têm, né, carbonos primários. Todos os carbonos da extremidade da estrutura são carbonos primários, tá? Carbono secundário, que, ó, esse carbono aqui, ó, que eu tô colocando, né, essa seta em cima do mouse. Ele tá ligado a um carbono e a outro. Então, esse daqui é um exemplo de carbono secundário, tá? Esse aqui também, ó, carbono, carbono, carbono secundário. E terciário, esse aqui, o que está ligado, né? Ele está ligado ao CH3 e ao carbono também. Então, aqui é um carbono, né, terciário. Então, apenas a alternativa 3 está correta. Então, apenas a letra D está correta. Então, a gente marcaria a letra D. Observe a fórmula estrutural abaixo. Agora na questão 2. Espera ela aparecer. Apareceu. Então, aí tá pedindo para você avaliar essas assertivas. A primeira tá te falando que a nomenclatura do composto é 1,3-dimetil-2-etil-ciclohexano. Então, primeiramente, aqui é uma cadeia, né, fechada de hexano, tá? Não é um anel aromático, tá? Não é um anel aromático. Aqui a gente tem grupo metil, grupo etil e metil. Então, aqui, ó, no carbono 1, se eu começar a numerar aqui, ó, 1, 2, 3.
No carbono 1 e no carbono 3, eu vou ter radicais metil. Então, é 1,3-dimetil. No carbono 2, eu vou ter um etil. E é um ciclohexano. Então, a primeira está correta. A 2. Sua fórmula molecular é o C10H20. Aqui, ó. Eu tenho 6, 7, 8, 9, 10. 10 carbonos, tá? Aqui eu vou ter 3 mais 3, 6, 7, 8, 9. 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Cada extremidade aqui, né, vai ter 2 hidrogênio e aqui nessas extremidades que estão ligadas a esses radicais, 1 hidrogênio. Então, somando um total de 20 hidrogênios. Então, a segunda também está correta. A 3, possui anel aromático? Não. Isso aqui não é um anel aromático, né? É um ciclohexano. O 4, o composto possui cadeia fechada, ok. Ramificado, as ramificações, ok. Saturada, ok. Não tem insaturação, não tem ligação dupla nem tripla, ok. E homogênea, ok. Por quê? Se fosse heterogênea, significaria que teria um heteroátomo na estrutura. Então, aqui não tem. Então, a 4 também está correta. Apenas a questão 3 está errada. Então, seria a 1, a 2 e a 4. A alternativa correta é a nossa letra B, tá? A alternativa correta é a letra B. A questão 3. Avalie a reação abaixo. Aqui eu vou ter, né, um composto, ele está reagindo, né, com o oxigênio em permanganato de potássio. Esse delta significa que está em aquecimento, tá? E aqui ele passou, né, para um grupo funcional ácido carboxílico, tá? Na verdade, né, ocorreu quebra da estrutura nessa parte aqui, e formando assim, né, 2 ácidos carboxílicos como produto e liberando para o meio água. Aí está te dando algumas alternativas. Baseada em seus conhecimentos, todas essas estão corretas, exceto a reação é um exemplo de oxidação enérgica, verdadeira. Também conhecida como enérgica, envolve uma grande quantidade de energia, pois ocorre em meio ácido e concentrado, utilizando permanganato de potássio a quente, verdadeiro. O aquecimento favorece a agitação das moléculas e quebra da ligação dos carbonos da ramificação, verdadeira. O permanganato de potássio é o único agente oxidante utilizado na reação de oxidação? Falso, né, gente? A gente pode utilizar também o dicromato de potássio. E na ozonólise a gente utiliza o ozônio. Então, a letra C estaria errada. A letra D está certa por quê? As reações de oxidação são de suma importância em química orgânica, pois, por meio delas, pode-se obter outros compostos orgânicos de grande aplicação industrial, como de álcool, ácido, cetona, entre outras. Verdadeiro, tá? Então, a alternativa correta aí seria a letra C. A questão 4, gente, são 2 analistas, um fez teste qualitativo e o outro fez quantitativo, tá? Achou as fórmulas estruturais das amostras e os outros, né, fizeram o teste, né, para identificação de grupo funcional. Então, aqui, ó, o laboratório de uma indústria farmacêutica recebeu 5 frascos contendo líquidos incolores, com grupos funcionais, e 2 analistas receberam a missão de realizar um teste qualitativo e quantitativo. O analista A fez um teste de identificação e encontrou os seguintes resultados. Então, ele fez o teste de Lucas, deu negativo, mas ele fez o teste de Jones e deu positivo. A amostra 2 participou de 2 testes também e deu positivo para o teste de Lucas. A amostra 3 deu positivo tanto para o teste de Tollens quanto o teste
de Jones. A amostra 4 deu teste positivo para o teste do iodoforme. E a amostra 5 deu teste positivo para o teste de Fleming. E o analista B realizou o teste quantitativo e verificou que as amostras eram etanol, metilpropan 2-ol, metanal, propanona e solução de D-glicose. Com base em seus conhecimentos, identifique cada frasco com o correspondente nome do composto em seu interior, tá? Então, aqui, ó. Como esses testes, né, são os testes qualitativos de identificação de grupos funcionais, o teste de Jones, ele serve para você identificar álcoois. Então, a primeira aí, com certeza, a gente pode afirmar que é etanol. O teste amostra 2, ela deu positiva para o teste de Lucas. Então, significa, né, que é o metilpropan 2-ol. O teste amostra 3 deu positivo tanto para o teste de Toles quanto para o teste de Jones. Então, a gente pode afirmar que são aldeídos, tá? Porque deu positivo para os dois. Então, vai ser o metanal. A amostra 4 deu positivo para o teste do iodoforme, que é, né, para identificação de aldeído também. Então, não, desculpa, identificação de cetona, tá? A amostra 4 deu teste positivo para teste do iodoforme. Então, esse teste de iodoforme é para identificação de grupos funcionais cetonas. Então, com certeza, a 4 é a propanona. E a 5 deu teste positivo para o teste de Fleming, que são feitos para analisar, né, glicoses. Então, é a solução de D-glicose, na amostra 5. Então, a alternativa correta, que mais se assemelha a esses testes, é a letra A, tá? Então, a letra A que está correta. Etanol, metilpropan 2-ol, metanal, propanona e solução de D-glicose. Questão 5, a gente colocou reações orgânicas e pediu para vocês identificarem se era reação de oxidação, ozonólise, substituição, eliminação, adição, para vocês identificarem. Então, aqui, ó, eu tenho 1, 2, 3, 4. Eu tenho o buteno, tá? Reagindo com o ozônio, utilizando o zinco como catalisador em meio aquoso, tá? Formando assim, tá? O metanal, C-O-H, metanal, tá? E formando também o propanal. E liberando para o meio também peróxido de hidrogênio, que é o H2O2, tá? Então, aqui foi uma reação de ozonólise, tá? A ozonólise, a gente trabalha, né, com o ozônio como reagente, utiliza o zinco como catalisador, tá? É um pó, em meio aquoso. Então, a primeira é uma reação de ozonólise. A segunda, a gente vai ter 1, 2, 3. A gente tem também o propeno reagindo, né, em meio aquoso, tá? E meio ácido. Se está escrito H+, significa que o meio está ácido, tá? E aqui está ocorrendo quebra da ligação π e a substituição aqui pela hidroxila, OH, tá? Então, esse carbono que estava com dupla ligação, a ligação π foi quebrada e foi acrescentada, né, a hidroxila e nesse carbono aqui da extremidade, um hidrogênio. Então, aqui a gente tem uma reação de adição. O eteno reagiu, né? É uma reação de oxidação em meio aquoso, tá? E aqui, ó, se tem OH-, significa que o meio tá básico, utilizou uma base para isso, tá? Então, geralmente utiliza o hidróxido de sódio, hidróxido de potássio, tá?
Então, aqui a gente pode afirmar que é uma oxidação branda. Por quê? Eu tenho, né, o eteno, ao ele ter uma reação de oxidação em meio básico, e formar, né, álcool, eu tenho, né, uma oxidação branda. A4, tá? Eu tenho benzeno, ele está reagindo, né, com esse composto, tá? Ao reagir com esse composto, ele está sendo, olha, está sendo formado, aqui está sendo substituído o hidrogênio do anel, né, aromático, está sendo substituído o hidrogênio por esse grupo, tá? E liberando para o meio, né, tá tendo quebra aqui, ó. Aqui tá, com certeza é um nucleófilo, tá? O grupo abandonador é o hidrogênio aqui, tá? Ele está saindo. Ao ele ir para o meio, ele fica com carga H+, e o Cl- com carga, né, negativa. Ele é muito eletronegativo. Então, H+ com Cl- forma ácido clorídrico, tá? E aqui o hidrogênio foi substituído, né, por esse nucleófilo, H3C+O. Então, é uma reação de substituição. Então, se a gente for avaliar, né, a sequência, o número, numere a coluna abaixo com a respectiva reação orgânica acima. Então, se a gente for olhar, né, a reação de adição é a 2, a de substituição é a 4, a de oxidação é a 3 e a de ozonólise é a primeira, tá? Então, aqui a alternativa correta seria a letra A. Letra A. Questão 6. Avalie as assertivas abaixo. A reação de substituição nucleofílica bimolecular é um processo de segunda ordem. A velocidade é proporcional à concentração do substrato e do nucleófilo. Verdadeiro. Substituição nucleofílica bimolecular SN2 é um processo que ocorre em uma única etapa. Verdadeira, né? Apenas a substituição nucleofílica SN1, né, unimolecular, que ocorre em duas etapas. Reações regioseletivas são aquelas que apresentam uma preferência para romper ou formar ligações em detrimento de outras, em uma direção particular, preferencial às demais. Verdadeiro. A4. As reações estereosseletivas são aquelas em que ocorre a formação preferencial de um estereoisômero em relação aos demais. Verdadeiro. Então, estão corretas todas. Então, a alternativa que a gente deve marcar seria a letra B, tá? A B. Todas estão corretas. Essas questões todas, gente, estão nos slides, né, fornecidos ao longo do semestre, tá? Tanto nas aulas videoaulas, tá, pelo Teams, e tanto também pelos slides fornecidos. Então, assim, quem realmente, né, pegou os slides, deu uma lida, estudou, as respostas estavam todas lá. A questão 7, temos aqui duas reações, tá? E podemos afirmar que essas duas reações são classificadas como? Aqui, ó, em cada extremidade do anel do benzeno, eu tenho um hidrogênio. E aqui eu tenho um eteno, está reagindo em meio, né, ácido, está utilizando o ácido clorídrico e o cloreto, né, de alumínio. E formando assim o etilbenzeno e liberando para o meio Cl-, tá? A segunda está ocorrendo, né, está passando de uma ramificação, né, saturada para uma ramificação, né, insaturada. Então, aqui está formando, né, uma dupla ligação. Está utilizando um catalisador, tá? E uma temperatura maior do que 600 graus Celsius.
uma temperatura, né, maior do que 600 graus Celsius. E formando, então, o estireno de 90% a 92%, liberando por meio 2 íons H+. Então, a primeira, gente, a gente pode afirmar que foi uma substituição do hidrogênio por esse, né, grupamento aqui. Ocorreu uma quebra, né, dessa dupla ligação e teve uma substituição. A 2 é uma reação de eliminação, tá? Então, aqui, ó, a gente eliminou íons H+ para o meio, eliminou, né, íons H+ para o meio. Então, a alternativa correta seria a letra C, reações de substituição e reação de eliminação A2. Então, a alternativa correta é a letra C. Questão 8. Isomeria óptica estuda o comportamento das substâncias quando submetidas a um feixe de luz polarizada, que pode ser obtida a partir da luz natural, verdadeiro. Porque a luz polarizada é um conjunto de ondas eletromagnéticas que vibram ao longo de um único plano. Ó, as duas estão corretas, as duas, tá? Mas a 2 não é justificativa da primeira, não, tá? Então, aqui, ó, a primeira está falando, isomeria óptica estuda o comportamento das substâncias quando submetidas a um feixe de luz polarizada, que pode ser obtida a partir de uma luz natural. Então, se eu estivesse explicando como que era esse feixe de luz através, né, dessa luz natural, como que funciona, aí sim eu estaria justificando a primeira. Mas a 2, eu só afirmei que a luz polarizada é um conjunto de ondas eletromagnéticas que vibram ao longo de um único plano. Então, já é uma outra assertiva, tá? Então, não é justificativa da primeira. Então, a resposta correta é a letra A. As asserções 1 e 2 são proposições verdadeiras, mas a 2 não justifica a primeira, tá? Eu só estou falando da luz polarizada. Eu teria que justificar mostrando o que é uma luz natural, como que ela age, né, em um polarímetro, como que funciona esse feixe de luz polarizada, tá? Então, a letra A que é a correta. A 2 não justifica a primeira. A questão 9, tá? A pesquisa por novos fármacos sempre teve inspiração em produtos naturais bioativos, isolados de plantas, principalmente nas universidades. A respeito da síntese orgânica, avalie as assertivas abaixo. A síntese de compostos orgânicos, a primeira, constitui uma importante parte do processo de descoberta de novos fármacos. Verdadeiro, tá, gente? A gente realiza a síntese orgânica, né, com esse intuito, né, de sintetizar novos fármacos. A síntese orientada pela diversidade estrutural pode ser definida como a simultânea e eficiente síntese de compostos estruturalmente diversos e tem como objetivo a síntese de coleções de compostos com elevada diversidade e complexidade. Verdadeira. A 3. A variação estereoquímica também é muito utilizada na geração de diversidade estrutural. Embora compostos estereoisômeros méricos sejam constitucionalmente idênticos, existem diferenças topológicas que fazem com que estereoisômeros apresentem interações diferenciadas com macromoléculas quirais e, portanto, apresentam atividade biológica também diferenciadas. As 3, gente, estão corretas, tá? Então, a alternativa correta é a letra A, tá? As 3 estão corretas. Então, o gabarito ficou A1, a letra D, 2, letra B, 3, letra C, 4, letra A, 5, letra A, 6, letra B, 7, letra C,
8, letra A, e 9, letra A, tá? Todas essas estavam nos slides. Quando não estavam no slide, eu falei durante a aula, né? Durante a nossa videoaula, tá? Então, tava tudo, né? No decorrer do nosso semestre, a gente estudou todo esse conteúdo. Então, era isso que eu queria passar para vocês, né? O gabarito da nossa prova oficial 2, tá? Então, para quem já vai entrar de férias, né? Uma boa férias para todos vocês. E espero ver vocês no próximo semestre. Um abração, que Deus abençoe cada um, tá? E que no próximo semestre a gente se vê novamente. Se cuida, cuida da sua família, tá? E isso vai passar, isso vai mudar, tá? Tem que ter fé, tem que ter esperança, tá? Que já já estaremos reunidos novamente, né, em sala de aula. Então, agradeço a todos, tá, pela participação ao longo do semestre, pelos estudos, tá? Então, esses vídeos vão ficar lá, salvos no YouTube. Qualquer momento vocês podem ir lá fazer download e estudarem. É extremamente importante ao longo, gente, da nossa vida, não só da graduação, mas durante a nossa vida também, a gente sempre ficar revendo alguns conceitos importantes, porque isso ajuda na nossa vida, né, profissional também, tá? Espero que todos, né, consigam, né, conquistar seus objetivos, seus sonhos, e assim, obstáculos vão ter ao longo, né, da nossa caminhada. Só que a gente não pode desistir nunca, tá? Então, um grande abraço para vocês. Eu sei que não é fácil esse momento, mas a gente tem que ter esperança e fé que isso vai passar, tá? Um grande abraço a todos, tá? Que Deus abençoe cada família.